paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 26 até o verso 33. E posteriormente, a partir do verso 39 até o verso 42, tá? Então, do 26 ao 33 e depois do 39 ao 42. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, meus irmãos, pulemos aí para o verso 39, por gentileza. Diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor separou este dia, que é o dia do Senhor, para o santificarmos, Senhor. Nós queremos te consagrar e te santificar este estudo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos que aplique a tua palavra aos nossos corações, a fim de que saiamos daqui renovados, modificados, transformados, Senhor. Nós te pedimos por intermédio do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você coloca, por gentileza, o vídeo? Tem um vídeo que eu preparei para vocês, e ele começa com um pessoal louvando a Maria, né? E posteriormente tem a fala de dois padres que irão, digamos assim, justificar esse louvor, tá? Nossa Senhora manda em Deus, e Deus faz o que ela quer, faz a vontade dela. Por quê? A vontade de Nossa Senhora é sempre a vontade de Deus. Ela tem esse poder de fazer com que Deus faça o quê? O que ela quer. Ela de tal maneira se identificou com Deus que ela não quer outra coisa que Deus não quer. Então, se ela pede algo a Deus, é aquilo que Deus está querendo. Que a vontade dela é a vontade de Deus. O próprio São Luís matiza bem isso, explica direitinho. Então, nós vemos que é uma tal união entre Nossa Senhora, a criatura mais perfeita, e Deus, que
ambos querem a mesma coisa. Ela procurou, quem mais procurou se identificar com aquilo que é a vontade de Deus é ela. Então, quando ela pede, Deus vai fazer o que ela está querendo, porque é o que ele quer fazer. Então, é muito bonito isso. Só vê que São Luís recebeu graça do Espírito Santo, né? E basta ver, estamos aqui com a Sagrada Escritura, a última palavra que a Virgem falou nos evangelhos, qual foi? Fazei o que ele vos disser. Então é interessante ver que Nossa Senhora, ela está sempre indicando o nosso Jesus Cristo. A escada é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, mas a porta que Deus usou é a Virgem Maria. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Aí vem o problema, a pergunta no qual a gente se embate. Padre, então quer dizer que os protestantes estão todos no inferno? Resposta, nós não sabemos. Calma. O que acontece é o seguinte. É claro e é evidente que se uma pessoa, sabendo que Deus quer nos salvar por Jesus Cristo, e sabendo que Deus faz o nosso acesso a Jesus Cristo por Maria, se essa pessoa sabe disso e rejeita isto, é evidente que essa pessoa está condenada porque está rejeitando explicitamente aquilo que é o projeto divino. Então é isso, meus irmãos. Não há nada assim contraditório em relação às suas próprias doutrinas que esses padres tenham falado, né? Não tem nada que se contradiga a algum documento deles, né? Está tudo apoiado, de fato, nos seus documentos principais, certo? Então, o último padre é muito conhecido, né? Eu acho que ele é um dos maiores apologistas católicos, né, do Brasil. E o dia tem 24 horas, ele dedica 25 a criticar o protestantismo. Entendeu? E ele disse claramente aí, né, que não há possibilidade de se salvar sem a devoção a Maria, certo? Posteriormente ele prossegue na aula que ele está dando, né, dizendo que é possível que a pessoa não faça devoção e se salve, mas porque ignora. Mas se ela tiver conhecimento que é necessário, e de fato é, a devoção, na concepção deles, a Maria para se salvar, então essa pessoa vai para o inferno, certo? E o anterior, né, disse claramente que, só para quem talvez não tenha ouvido tão bem, né, aí de trás, mas o padre anterior disse que Maria manda em Deus. A vontade dela é a tal ponto unida à vontade de Deus que são uma só. Então, Maria é para eles como se fosse a quarta pessoa não podemos chamar mais trindade, né? A quadriunidade aí, né? Então, é sobre isso mais ou menos que iremos tratar hoje, né? Agora, fazendo esta análise, baseando-nos nos documentos deles, também para que não fique uma análise emocionada, né? Ou para que não sejamos acusados de estarmos deturpando as doutrinas deles. Pode colocar nos slides. Eu vou tratar de 4 dogmas, certo? E das suas objeções. Então, vou tratar do dogma de Maria como mãe de Deus, vou tratar do dogma da virgindade perpétua de Maria, da Imaculada Conceição e da Assunção Corpórea. Serão esses 4 dogmas e as suas respectivas objeções, certo? O dogma de Maria como mãe de Deus, né, denominado de Theotokos, muito conhecido, né, esse termo, já foi declarado no terceiro concílio ecumênico de Éfeso, né? E, assim, concebendo que Cristo é Deus, é natural que cheguemos à conclusão de que Maria é mãe de Deus, né? Então, em relação a essa terminologia, não há propriamente um problema em relação a isso, né? Se concebermos Maria como mãe, não da divindade de Cristo,
mas da humanidade de Cristo. Essa é uma distinção que se faz necessária, né, fazer, porque alguns católicos, né, eles proferem esse dogma de Maria como Theotokos, mas não é para exaltar o Senhor, mas sim para exaltar a Maria, certo? Então, chega-se a conceber, né, que Maria é mãe da divindade de Cristo, certo? E o que acontece, né? Há um problema com a concepção equivocada desse dogma, que é o seguinte: se o Espírito Santo é Deus, e Maria também teria que ser mãe do Espírito Santo, né? Então, se a gente concebe que Maria é mãe de Deus e o Espírito Santo é Deus, então Maria teria que ser mãe do Espírito Santo também, tá? Eles chamam Maria de noiva do Espírito Santo, né? Então, dessa perspectiva, ou seja, de que o Espírito Santo é Deus, né? É a terceira pessoa da Trindade, né? Maria não seria mãe de Deus dessa perspectiva. Mas se concebermos Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, e concebermos isso de modo correto, ou seja, que ela seria mãe da carnalidade, da humanidade de Cristo, aí estaria correto afirmarmos que ela é mãe de Deus, certo? Pode passar. Aí Agostinho, né, já no século IV, ele faz claramente essa distinção. E inclusive teve um episódio recente, né, do Frei Gilson, é um católico, que ele foi ler essa passagem de Agostinho, né, e ele entrou em uma confusão com os próprios católicos, né, porque ele acabou falando uma heresia dentro do catolicismo, entendeu? Depois seria interessante pesquisar sobre isso, né? Mas Agostinho já fazia essa separação. Ele dizia: da mesma forma, ele é filho de Maria segundo a carne e seu Senhor segundo a majestade. Como Maria não era mãe da divindade e como era a divindade que deveria realizar o milagre pedido por Maria, ele lhe diz: mulher, o que há entre mim e você? Não creia que eu a renego como minha mãe, todavia. É que minha hora ainda não chegou. Eu a reconhecerei no momento em que minha fraqueza, da qual você é mãe, for pregada na cruz. Então, Agostinho afirma, inclusive, né, que Maria é mãe da fraqueza. No caso, ela é mãe da fraqueza de Cristo, né? Então, as partes humanas de Cristo, né, as suas emoções, os seus sentimentos, né, as dores das quais ele padecia, é disso que Maria é mãe. Ela não é mãe do aspecto divino de Cristo, enquanto Deus propriamente, certo? Pode passar. Aí tem uma passagem também do François Turretini, né, em que ele também faz essa distinção. Ele diz assim: assim Maria realmente pode ser chamada Theotokos, ou mãe de Deus, se a palavra Deus for tomada concretamente para a personalidade total de Cristo, consistindo da pessoa do Logos e da natureza humana. Porém, não precisa e abstratamente com respeito à deidade. Até aí, pode passar. Então, claramente eles faziam essa distinção, né? Maria como mãe da humanidade, da carnalidade de Cristo. O próximo dogma é o da virgindade perpétua, né? Então, esse dogma, inclusive, ele foi muito defendido pelos primeiros reformados, tá? Acredito que haja até alguns que ainda defendem, né? Mas posteriormente, né, os autores protestantes foram recusando esse dogma, né? Mas há até uma discussão sobre se Calvino concebia, né, Maria virgem perpetuamente, né? Então, mas por exemplo, o Heinrich Bullinger, que é o autor da Segunda Confissão Helvética, ele concebia Maria como sempre virgem, né? Então, Zwinglio, Lutero, né? Tem vários autores, o próprio Turretini, né? Vários autores protestantes concebiam Maria como virgem perpetuamente, tá? Então, e a origem desse dogma estaria em alguns livros apócrifos, certo?
E o que acontece? Tem alguns autores católicos, como esses Gary Metatics e Karl Kitten, né, que eles vão defender esse dogma, dizendo que Maria teria feito um voto de castidade, certo? Então ela teria feito esse voto para ser perpetuamente virgem, sempre virgem. Então ela teria sido virgem antes, durante e após o parto, certo? Pode passar. A objeção que podemos fazer é com base nas Escrituras, certo? Primeiro, vamos abrir em 1 Coríntios 7. Do verso 2 ao verso 5, 1 Coríntios 7, verso 2 ao verso 5. 1 Coríntios 7, verso 2 ao verso 5. Diz assim: Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, aqui o apóstolo Paulo ele defende essa ideia de que marido e mulher possuem uma dívida conjugal um para com o outro. Então, dentro do contexto, por exemplo, judaico, é inconcebível uma esposa virgem. Não existe essa ideia, certo? Marido e mulher se unem e se tornam uma carne só. E essa é a concepção do casamento, biblicamente falando, né? Não tem possibilidade de você casar e se manter virgem, certo? Os católicos vão conceber, então, que Maria é um ser divinamente especial, né? Porque, nesse caso, ela poderia, como ela fez um voto de castidade, como ela é a mãe de Deus, né? E como vocês viram aí, como eles têm essa devoção por ela, então eles sustentam que é perfeitamente possível que Maria tenha sido virgem perpetuamente, né? Isso está alicerçado também no dogma que a gente vai ver posteriormente da Imaculada Conceição. Mas tem outra passagem também interessante, né, no livro de Mateus, que diz assim, né? E não a conheceu, referindo-se a José, até que deu à luz seu filho. Então, essa preposição até indica um limite temporal. Por exemplo, se eu digo que Maciel não comeu a pizza até que eu chegasse, o que vocês entendem com isso? Que quando eu cheguei, ele comeu a pizza, né? Então, interpretando esse verso específico da Bíblia, né, a gente concebe que essa preposição está indicando que José não teve relações sexuais com Maria até que ela concebeu Jesus. Mas, posteriormente a isso, ela teria mantido relações sexuais com ele, normalmente como uma mulher cristã, certo? Pode passar. O próximo dogma é o da Imaculada Conceição, né? Ele foi promulgado em 1854 pelo Papa Pio IX. Aí eles vão defender o seguinte, né? Essa passagem que a gente leu de Lucas, né, em que diz que Maria é muito favorecida, né? Na versão da Ara está assim, né? Maria é muito favorecida. Mas na versão da Vulgata, que é a versão que eles usam, eles traduzem esse termo grego caritou por gratia plena, cheia de graça. Mas o termo no original quer dizer só agraciada, certo? Esse já é um equívoco de tradução que converge para o dogma deles, né? Dizer que Maria é cheia de graça significa que ela tem mais graça do que todos os outros seres, certo? Então,
Qual é a defesa desse dogma, sobretudo, né? Eles dizem assim, que um ser maculado, ou seja, com pecados, não poderia gerar um ser imaculado, sem pecado. Então, Maria não poderia ter pecados porque Cristo foi um ser perfeito, sem pecados. Então, essa é a defesa que eles fazem, né? Só que qual é o problema desse raciocínio, né? Como a gente vai ver. Alguns de vocês já deduzem aí, além de biblicamente não se sustentar, né? Por diversas passagens, tem um problema aí circular, né? Não sei se vocês percebem. É que para defender que Maria teria que ser sem pecado para gerar a Cristo, que é sem pecado, ter-se-ia que defender também que a mãe de Maria teria que ser sem pecado para gerar a Maria sem pecado, e a avó de Maria, até chegarmos a Eva. Entendeu? Então, essa defesa não se sustenta, né? Dizer que um ser... Porque a questão do nascimento de Cristo reside justamente no milagre, e o milagre consiste no fato de que Maria, conquanto fosse pecadora, gerou a Cristo que é sem pecado. Essa é a questão extraordinária também envolvida no milagre, né? Só que eles retiram um pouco digamos assim, do grau do extraordinário do milagre, né? Nesse sentido, né? Porque eles atribuem a Maria já a Imaculada Conceição. Então, a doutrina da Imaculada Conceição, o dogma, falando mais precisamente, defende isso, né? Defende que Maria, na sua conceição, ou seja, na sua concepção, foi imaculada, mas ela não foi apenas na concepção, no caso do nascimento de Cristo, mas na concepção dela, certo? Tem gente que pensa que a Imaculada Conceição se refere a Cristo, né? Ao nascimento de Cristo, mas se refere ao nascimento dela, ou seja, a concepção dela, ou seja, da mãe que a teve, né? Foi sem mácula. Então ela foi preservada da mancha do pecado, digamos assim. Pode passar. Então essa é a objeção que, sim, aqui na bula, né, do Papa Pio IX, está declarado, né? Lembrando, tá? Eu disse isso no domingo passado, sempre que um Papa promulga um documento oficial da Igreja, esse documento é irreformável. Ele é uma verdade de fé que, caso você não aceite, digamos que você seja da Igreja Católica, mas não aceita o que está sendo falado, você deve ser excomungado, certo? Porque o Papa é infalível, ou seja, quando ele trata de assuntos de dogma, de fé, de doutrina, ele não pode errar, certo? Inclusive, só é possível sustentar esses dogmas marianos à luz do dogma da infalibilidade papal, certo? Então, mesmo as doutrinas marianas, não que o Papa, na concepção deles, esteja acima de Maria, não está. Maria está acima de tudo. Mas, para defender os dogmas marianos, eles precisam sustentar que o Papa, sendo infalível, quando promulga um dogma sobre Maria, não tem erro, não contém erro. Aí o padre, né, falou no vídeo ali que o que Maria manda, Deus faz, né? Deus obedece o que Maria manda, né? E aí o Papa Bonifácio VIII, até anotei isso aqui, né? No ano 1302, ele diz assim: declaramos, proclamamos, definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao Romano Pontífice, ou seja, ao Papa, certo? Então, o padre, o último que falou, ele disse que é necessário para a salvação a devoção a Maria, e aqui, também de acordo com os documentos católicos, é necessário para o ser humano se salvar a sujeição ao Papa. Então, digamos, tem dois níveis de sujeição
que são absolutos, né, dentro do catolicismo romano, que caso você não venha se sujeitar, você vai para o inferno, na concepção deles. Primeiro, ao Papa. Se você não se sujeita ao que o Papa diz, não tem possibilidade de se salvar. E segundo, a devoção a Maria. Se você não realiza a devoção a Maria, também não tem possibilidade de se salvar, certo? Então, lendo os documentos, diz assim, né? Sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que depois da de Deus não se pode conceber outra maior. A doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida, firme e inviolavelmente por todos os fiéis, certo? Então, como eu falei também no domingo passado, eles também concebem que as revelações não cessaram, né? Então, eles estão sempre, digamos assim, abertos para promulgar um novo dogma que será revelado por intermédio do Papa, né? Então, como o Papa é infalível, quando ele promulga um dogma, significa que foi revelado pelo próprio Deus, né? Porque o Papa, como é concebido como o sucessor de Pedro, então ele é uma espécie de apóstolo também. Pouca gente toca nesse assunto, né? Mas o Papa, na concepção deles, é um apóstolo, certo? Porque ele está sucedendo Pedro. Então, eles não concebem só que houve os 12 apóstolos, mas toda a história dos papas é a história dos apóstolos também para eles, certo? Pode passar, por favor. Aí a objeção que nós podemos fazer, evidentemente, é com base na Bíblia, né? Romanos 5,12, né? Todos pecaram, né? E necessitam da graça de Deus. E se concebermos também que Maria não tinha pecado, significa que ela não precisava dos benefícios que Cristo veio trazer ao mundo, né? Então, imaginem aí o papel de Cristo ao vir à Terra, né? Ao conviver entre os homens. Ele veio para trazer a salvação aos pecadores e a graça, né? Mas para Maria não. Ele não veio para trazer nem a salvação nem a graça a Maria, porque ela não necessita disso. Porque ela é um ser perfeito, então não necessitava de nenhum benefício sequer que Cristo veio trazer. Imaginem um ser humano assim. Será que poderíamos ainda conceber que isso seria um ser humano, né? Porque a própria noção de ser humano consiste na ideia de um ser pecador, né? Então, quando nós falamos do homem, do ponto de vista ético, digamos assim, né? O homem é um ser depravado, é imoral. Então, todo o seu ser, inclusive essa é a doutrina reformada da depravação total, né? Foi, digamos assim, consumido pelo pecado, né? Tanto no que se refere ao corpo quanto à alma, né? Porque os católicos também divergem em relação a nós quanto à queda do homem, né? Eles concebem que a queda foi uma espécie de defeito na vontade, certo? E nós não, nós concebemos que Deus criou o homem como um composto de corpo e alma e o homem era perfeito. Não perfeito como Deus, né? Mas ele tinha um grau de perfeição. Então Deus o criou perfeito, certo? Ele não carecia de nada. Ele pecou então, e quando o homem peca, ele peca totalmente, ou seja, ele peca de corpo e alma. Ele não peca apenas quanto à vontade e quanto ao corpo, né? Então, concebendo dessa forma, depois de Adão, todos os seres humanos foram e estão envolvidos no pecado, né? Não tem qualquer possibilidade de um ser humano nascer sem pecado e se manter sem pecado, né? O próprio salmista diz, né? Em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, essa é a objeção que nós fazemos, certo? Então, não há nada especial assim na natureza de Maria, né? Para que nós possamos defender que ela seja cheia de graça, que ela seja diferente de todos os seres humanos, né?
Recentemente também saiu um vídeo de um padre, acho que foi posso estar enganado, mas acho que foi o padre Paulo Ricardo, não recordo agora precisamente, mas foi um padre dizendo que Maria foi mais santa do que todos os homens de Deus, mais santa do que Abraão, Isaac e Jacó, né? E nós não concebemos dessa forma, né? Não tem nenhuma base para sustentarmos isso, né? Que Maria tinha algo especial na sua natureza que fazia dela um ser mais santo do que todos os santos, né? Esse é outro tema interessante também, porque o que os católicos chamam de santo, a concepção deles de santo é completamente diferente da nossa. Nós entendemos que todos os eleitos do Senhor são santos. Todo genuíno cristão é santo. Mas eles concebem níveis de santidade. Então, Maria é a santa das santas, né? Então, o Papa também teria um nível de santidade que estaria acima de todos, né? Porque ele fala como vigário de Cristo, como substituto do próprio Cristo. Então, a própria nomeação, né, do que é um santo para eles é completamente diferente da nossa, né? Eles não entendem santidade no sentido que nós entendemos. Então, com base na Escritura, né, não podemos sustentar a impecabilidade de Maria, certo? Não tem a mínima condição. Só que, claro, os católicos, eles têm 3 fontes de autoridade, que são, dizem eles, né, a Escritura, o magistério e a tradição, certo? Nós dizemos que a nossa única fonte de autoridade é a Escritura, mas isso não significa que nós não temos tradição. Nós defendemos a tradição com base na Escritura, à luz da Escritura, certo? Esse é até um debate, né, porque os católicos estão sempre batendo na gente, dizendo que nós recusamos a tradição. Nós não recusamos a tradição. Nós recusamos a tradição que se opõe à tradição genuína e verdadeira, certo? Inclusive, se formos observar os escritos dos primeiros reformadores, eles recorrentemente se referem à tradição, certo? As Institutas de Calvino, né? Cita os pais da igreja, cita os filósofos, Platão, Aristóteles, né? As Institutas de Turretini também. Então, o próprio Lutero também, né? Todos os reformados, eles recorrem à tradição, inclusive para refutar os dogmas do catolicismo romano. Porque, por exemplo, não tem como nós sustentarmos historicamente esses dogmas da Imaculada Conceição e, posteriormente, como veremos, da Assunção Corpórea de Maria. É um dogma que, se você for para os primeiros séculos dos pais da igreja, né? Tertuliano, Clemente de Alexandria, Clemente Romano, Orígenes, esses dogmas não existem nos pais da igreja. E os católicos insistem em dizer que a tradição está com eles. Mas é até um ponto interessante sobre o qual o Calvino fala, que ele diz que se formos avaliar a fundo a tradição está mais conosco do que com eles. Os primeiros pais da igreja estão mais de acordo com as nossas doutrinas protestantes do que com as doutrinas do catolicismo romano. Então, fica até um desafio para nós estudarmos a história da igreja e dos pais da igreja, porque, às vezes, por desconhecimento, nós acabamos, de repente, cedendo ao oponente, né? Perdendo um debate porque não conhecemos os pais da igreja, né? Mas se vocês forem pesquisar as doutrinas do catolicismo romano, Imaculada Conceição, infalibilidade papal, purgatório não existia até o século, digamos, século IX. Entende? Então, são doutrinas inovadoras na história da igreja, mas eles insistem em dizer que são os mais antigos, que a tradição está com eles, mas isso é uma mentira, certo? Pode passar, por favor. Aí o Charles Colette, né? Esse livro é muito bom, inclusive, Inovações da Igreja Católica Romana. É um livro em que ele vai demonstrar justamente isso que eu estou falando. Ele vai demonstrar como todos os dogmas do catolicismo romano são inovadores. Não se sustentam nem historicamente e nem biblicamente.
Ele diz: efetivamente, até os tempos da Idade Média é absolutamente impossível encontrar o mais tênue vestígio pelo qual se possa vir a conhecer que entre o povo havia a ideia de que Maria tinha sido isenta do pecado. A ninguém ocorreu semelhante ideia, e certamente que os cristãos daqueles séculos primitivos não deixariam de estudar as Escrituras com mais interesse do que os cristãos dos tempos posteriores, nem deixariam de ter em grande honra a tradição, se realmente esta falasse a tal respeito. Então, se vocês um dia forem debater com um católico romano, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pedir que eles comprovem as doutrinas deles nos pais da igreja, na tradição mais antiga, né? Porque eles insistem em dizer que o protestantismo nasceu em 1500, né? Que as nossas doutrinas nasceram a partir de 1500 com a Reforma Protestante. Mas na verdade, as nossas doutrinas protestantes reformadas, né, elas podem até ter sido desenvolvidas a partir da Reforma Protestante, mas elas estão sustentadas na tradição primeiramente bíblica, né? Então, essa é a tradição verdadeira e essa é a mais antiga, certo? E se formos investigar a fundo os primeiros pais da igreja, né, não encontramos as doutrinas deles, certo? Então, às vezes, já vi, né, protestantes perdendo debates porque desconheciam esses fatos, né? Mas, aos poucos, a apologética protestante também já tem crescido, né? Pode passar, por favor. O próximo e último dogma é o da Assunção Corpórea de Maria. Como podem perceber, é um dogma de 1950, muito recente, portanto. Não há nenhum resquício desse dogma antes do, digamos assim, antes do século XIX, século XX, certo? Então, se quanto ao dogma da Imaculada Conceição já não podemos sustentá-lo à luz dos pais da igreja, né? O que diremos então do dogma da Assunção Corpórea de Maria, né? É interessante porque esse dogma não explicita se Maria morreu biologicamente ou não. É um dogma profundamente obscuro, certo? Que vai sustentar a ideia de que Maria foi assunta aos céus de corpo e alma, certo? Então, mas no documento oficial deles, não se fala, por exemplo, se Maria teve uma morte física do corpo biológico. E, inclusive, esse é um ponto de controvérsia entre os próprios católicos, né? Como interpretar esse dogma? Parece que foi, digamos assim, promulgado obscuramente de propósito, né? Então, diz assim, né, essa carta Lumen Gentium do Papa Pio XII: finalmente a Virgem Imaculada, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Então eles dizem assim, né? Terminado o curso da sua vida, mas não dizem se ela morreu ou não. Você pode até interpretar, alguns inclusive interpretam assim, que terminado o curso da sua missão aqui na Terra, né, ela foi assunta aos céus, né? Foi arrebatada, exatamente, como Elias, né? Mais ou menos assim. Então, é um dogma profundamente obscuro, né, que não tem fundamento algum nas Escrituras e nem na tradição. Nem mesmo na tradição que eles dizem ter, esse dogma se sustenta. É até interessante também, uma das objeções que a gente pode fazer aos católicos é quanto ao conceito de tradição, porque é um conceito extremamente vago e superficial. Eles dizem que tem uma tradição, mas se você investigar a tradição a fundo, aí você pode perguntar, mas é a tradição de quem? De Tertuliano? De Clemente de Alexandria? É a tradição de, por exemplo, Jerônimo? Porque Jerônimo é o tradutor da Vulgata. E eles dizem, né, que determinaram o cânon bíblico. Foi a Igreja Católica Romana que determinou isso que nós reconhecemos aqui como Bíblia, certo? Foi eles que reconheceram
os livros e eles determinaram. Aí, no livro deles, né, a diferença em relação ao nosso é que eles têm os livros apócrifos. E Jerônimo, o tradutor da Vulgata, não reconhecia os livros apócrifos como canônicos. Então, o próprio tradutor de quem eles pegam a tradução, né, que é um dos pais da igreja, inclusive, latino, né, não reconhecia os apócrifos como livros inspirados. Ele diz, inclusive no prefácio, né, que esses livros estão aqui para leitura, mas não devem ser reconhecidos como inspirados. E essa é uma questão interessante, porque os católicos constantemente dizem que Lutero retirou 7 livros da Bíblia, né? Eles saem repetindo isso aí como papagaios, só que Lutero não tirou 7 livros da Bíblia, né? Inclusive até o século mais ou menos 19, a nossa Bíblia era com os apócrifos, só que eles eram anexados como livros não inspirados. Se você quiser ler, você lê, entendeu? Se você comprar hoje a Bíblia de Lutero em alemão, vai ter os apócrifos. Então Lutero não retirou os apócrifos, só não os reconhecia como inspirados, à luz de toda uma tradição que também não reconhecia, certo? Pode passar, por favor. Só mais uma leitura desse dogma que é importante, né? Diz assim: pelo que parece quase que impossível contemplar aquela que concebeu, deu à luz, alimentou com seu leite a Cristo e o teve nos braços e apertou contra o peito, estivesse agora, depois da vida terrestre, separada dele, se não quanto à alma, ao menos quanto ao corpo. O nosso Redentor é também filho de Maria, e como observador perfeitíssimo da lei divina, não podia deixar de honrar a sua mãe, amantíssima, logo depois do eterno Pai. E podendo ele adorná-la com tamanha honra, preservando-a da corrupção do sepulcro, deve crer-se que realmente o fez. Então, deve crer-se, né? Mas não tem base para isso, mas deve crer-se. E só lembrando, né? Por mais que esse dogma seja estranhíssimo, para ser genuinamente católico romano, né, você não pode recusar nenhum dogma desse. Sempre que eles promulgam um documento oficial, eles dizem: se você não concorda com isso, será excomungado. Foi isso que aconteceu, inclusive, com Lutero, né? Lutero foi excomungado. Então, para você ser católico, você tem que concordar com tudo, todos os dogmas, com os de agora e com os do porvir, que a gente não sabe quais serão, mas certamente haverão mais, né? Haverá mais. Pode passar. Certo. A objeção que nós fazemos a esse dogma é que não há base bíblica para isso, né? Nós sabemos que a concepção bíblica é a de que a nossa alma ela é assunta aos céus, mas o nosso corpo ele não é imediatamente assunto aos céus, né? Nós defendemos isso, por exemplo, com base em... Vamos abrir em 1 Coríntios 15. Não precisamos ler tudo, mas só alguns versos. A partir do verso 35. Trata precisamente disso, né? 1 Coríntios 15, a partir do verso 35, diz assim: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias, não nasce. E primeiro, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. E o apóstolo Paulo vai defendendo, né, justamente essa ideia da ressurreição do corpo, né? Ou seja, a ideia é que quando nós morremos, a nossa alma é assunta aos céus, mas o nosso corpo
aguarda a segunda vinda de Cristo, né? Para que possa, digamos assim, ter o corpo glorificado, né? Então, nem na igreja primitiva e nem na Escritura nós encontramos base para defender isso, né? E aí entra um ponto bem interessante, que é o seguinte, né? Esse dogma da assunção corpórea de Maria, que defende que ela, terminado o curso da sua vida, foi assunta aos céus, ele se relaciona com o dogma da Imaculada Conceição, né? Ou seja, que Maria foi imune de toda mancha do pecado, porque uma das características principais do pecado é justamente a morte, que já é anunciada em Gênesis, né? Ou seja, quando o homem come do fruto proibido, Deus diz, né, no dia em que comeres desse fruto, morrerás. A serpente o engana e diz, certamente não morrerás, né? Diz em relação a Eva, com Eva, né? E o que acontece é isso, né? A morte espiritual, primeiramente, ocorre ali na queda, e posteriormente a morte biológica também, né? Então, como Maria, na concepção deles, não tinha pecado, então ela não é concebida como tendo caído, né? E uma das características da queda é justamente a morte. Então é perfeitamente possível defender, embora isso não seja claro nos documentos deles, que Maria não morreu porque também não tinha pecado, porque a morte advém do pecado. E como Maria era sem pecado, então ela pode não ter morrido mesmo, entende? Mas isso não fica tão claro na doutrina deles. Pode passar, por favor. Aí entra num ponto interessante aqui, porque os católicos, eles defendem com unhas e dentes que eles não adoram a Maria, certo? Eles veneram. Eles sempre fazem essa distinção. A distinção que eles fazem é entre os termos latinos dulia, que é a veneração aos santos, a hiperdulia, que é uma hiperveneração a Maria, e a latria, que seria a adoração que só é dada a Deus, certo? Então, a dulia, ela pode ser dada ao apóstolo São João, ao apóstolo São Pedro e a todos os santos, até a Santo Tomás de Aquino, e a hiperdulia é só exclusiva a Maria, certo? E a latria, que é o conceito deles de adoração, que é um conceito deturpado de adoração, né? Só é dada a Deus. Só que esse é um grande problema, né? Porque, primeiro, essa distinção ela não se sustenta biblicamente. Não há essa distinção entre venerar e adorar na Bíblia, certo? Então, na nossa concepção, quem venera, adora. Não tem como desvincular a veneração da adoração, certo? E em 1 Samuel 7, vamos abrir, é interessante essa passagem. Vou pedir que Maciel leia, por gentileza. Primeiro Samuel 7, só os versos 3 e 4. Tá? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Obrigado, Marcel. Essa passagem é muito interessante, né? Porque enfatiza o só, serviram só ao Senhor. E o verbo servir, no grego, né? Inclusive na versão da Septuaginta, que é a versão grega que a Igreja Católica adota, é o verbo duléu, que é o que eles dizem que é a dulia, que é a veneração, certo? Então, o verbo é duléu, e no contexto da passagem de 1 Samuel, disse que dulia é somente a Deus, certo? Então, e o que é dulia? Dulia significa servir, ser escravo, obedecer, né?
Aí a pergunta que fica para nós é a seguinte: se a dulia só pode ser dada a Deus, né? Como a hiperdulia, que seria uma dulia mais do que essa que encontramos em 1 Samuel, poderia ser dada a Maria, né? Seria uma espécie de, assim, você seria um hiper escravo de Maria, certo? Eles sustentam que isso é possível e que isso não tem nenhuma relação com a adoração, é só a veneração. E é interessante, né, porque se perde a própria noção de adoração com o catolicismo romano. Eles não têm uma noção do que é adoração, porque se tudo o que eles fazem em relação aos santos e a Maria não é adoração, então o que vai ser adoração então, né? A gente perde o próprio conceito mesmo, a própria ideia de adoração, né? Pode passar, por favor. Sim, só naquela passagem, vocês devem ter visto ali, né, que a passagem de Mateus que diz que não se pode servir a dois senhores, né, o verbo servir também é do Léo ali, certo? Então, vejam só, já vimos que essa distinção entre latria e idolia não se sustenta. A igreja ortodoxa, tentando não caminhar na linha da igreja romana, fez uma distinção entre adorar, que seria latria, e proskineses, que seria a veneração. Então, para eles, é possível a veneração, mas não é a veneração que é dulia. Eles dizem, não, a veneração na verdade não é dulia, é proskineses, certo? Aí isso complica ainda mais a vida deles, a gente vai ver. Eles tentando não se envolver com o romanismo, eles pioram ainda mais a situação, né? Porque com base em passagens bíblicas a gente tem, por exemplo, Lucas 4:8, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então é proskineses, né, adorarás, e servirás, que é a latria, entendeu? Aí é que não se sustenta mesmo. Aí Atos 10:25, né, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou, prosquinel aí também. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E por fim, Apocalipse 22:8-9, né, que é depois que o apóstolo João tem toda aquela visão do Apocalipse, ele se rende, né, aos pés do anjo. E o apóstolo João fraquejou na fé, né, digamos, e o anjo o corrige, né? Diz assim, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, que é prosquinel, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, toteo proskineson, né? Então, é justamente essa a ideia, né? Os ortodoxos, eles tentam também sustentar a adoração à Santíssima Virgem, né? Há algumas divergências entre os ortodoxos e os romanos, né? Por exemplo, os ortodoxos não concebem que Maria, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E uma das objeções que eles fazem é justamente essa, né? Que para que Maria fosse imaculada, a fim de que o Senhor Jesus nascesse, a mãe de Maria também teria que ser, e assim por diante, né? Então, há várias divergências, né, em relação aos ortodoxos, e eles tentam também sustentar essa noção de que seria possível a veneração à Virgem Maria, certo? E nós objetamos isso também. Pode passar, por favor. Aí outra questão muito importante, né? Porque eles também dizem que além de não adorarem Maria, eles não adoram as imagens. Eles só veneram as imagens. A imagem seria, digamos, o protótipo do original, né? Que são os santos. Só que há documentos deles, oficiais, que dizem que eles adoram as imagens. Então, eles próprios ficam propagando uma mentira por desconhecerem os seus documentos, né? Quarto Concílio de Constantinopla, seção 10ª.
Do mesmo modo também a imagem da Imaculada sua mãe e genitora de Deus, Maria, e além disso, pintamos também as imagens dos santos anjos, como os representa em palavras a Divina Escritura, mas também as imagens dos apóstolos, tão dignos de louvor, dos profetas, dos mártires, dos varões santos e igualmente de todos os santos. Nós os honramos e adoramos. E ali está até o termo em latim, eu coloquei, né? E aqueles que não se conduzem assim, seja anátema da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se não concorda, saia daqui, né? Tem outra passagem também, pode passar, em que na tradução portuguesa, né, da tradução para o português, eles adulteraram a tradução para dar a entender que eles não adoram, né? Aí eles dizem assim, ó, quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Aí, como eles defendem que veneram e não adoram, essa tradução é benéfica para eles, né? Mas o original diz assim: quem adora uma imagem, adora aquilo que nela subsiste, ou seja, a pessoa, né? Então, eles fazem malabarismos, né, com os próprios documentos deles para sustentar essa distinção entre veneração e adoração. Mas, de acordo com os próprios documentos deles, eles adoram as imagens, certo? Pode passar. Aí eu vou só concluir com algumas passagens um pouco chocantes, tá? Mas depois daqueles vídeos também nada mais é chocante, né? Só para a gente ter uma ideia de que Maria, na concepção do romanismo, é realmente uma espécie de divindade, certo? É claro que eles não vão sustentar isso, né? Não vão afirmar isso, mas assim, eles não são a fonte de autoridade também para dizer o que é adoração, né? O que eles fazem, né? Porque segundo eles, então, eles nunca vão adorar imagens, nunca vão adorar os santos nem Maria, né? Mas segundo a visão bíblica, nós afirmamos enfaticamente que sim, é adoração. Então, um documento deles, né? Está no Catecismo da Igreja Católica, né? Diz assim, agora prestem bem atenção nessas passagens, né? Foi ela a Imaculada, isenta de toda mancha original atual e sempre intimamente unida com seu filho, que, como outra Eva, juntamente com o holocausto dos seus direitos maternos e do seu materno amor, o ofereceu no Gólgota ao Eterno Pai. Então eles concebem que Maria foi quem ofereceu a Cristo. Eles têm foi ela que o entregou. Foi ela que o entregou para o sacrifício. E isso é interessante, né? Porque eles, assim como eles entendem que Maria entregou a Cristo para o holocausto, eles entendem que se não fosse o sim de Maria, Jesus jamais teria nascido, né? Então ela disse sim ao Senhor. Naquele momento em que o anjo anunciou para ela, né, que ela teria um filho, né? Ou seja, ele anunciou, então é óbvio que iria acontecer, mas se não fosse o sim dela, Jesus jamais teria nascido. Entendeu? Então eles concebem que a vontade de Maria determina efetivamente os fatos da história, certo? Aí, prosseguindo, né? Foi ela que com suas eficacíssimas orações obteve que o Espírito do Divino Redentor, dado já na cruz, fosse depois em dia de Pentecostes, aquele contexto de Atos, em que vem, né, o dia de Pentecostes, foi graças às orações de Maria para eles. Se não fossem as orações de Maria, o dia de Pentecostes também jamais teria ocorrido na história, né? E depois, olha só o finzinho, né? Ela finalmente suportando com ânimo forte e confiante imensas dores, verdadeira rainha dos mártires, mais que todos os fiéis, completou o que falta à paixão de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Faltava alguma coisa, que era justamente a intercessão de Maria, as obras de Maria, certo? Isso é documento oficial deles, não tem nada espantoso no meio deles aqui. Pode passar, agora a coisa vai piorar.
Aí eu trago aqui algumas passagens de autores católicos, que eles são autores canonicizados, tá? A Igreja Católica Romana, ela tem um imprimatur, que é uma autorização, digamos assim, para dizer que um livro não tem heresia, certo? Digamos que alguém aqui, claro que não, né? Mas só um exemplo, seja um autor católico, e aí você publica um livro, certo? Aí a igreja pode dar o imprimatur e dizer: esse livro está isento de heresias. Todos esses livros as passagens desses livros que iremos ler, tem um imprimatur. Aí São Boaventura diz assim: Senhora, não me deixe ser corrigido por Deus, nem ser julgado por Ele. Então, eles concebem que o julgamento deles não poderia ocorrer pelo próprio Deus, né? Porque Deus é severo demais. Então, como Maria é justamente aquela que nos favorece, né, com as suas graças, a gente deveria recorrer a Maria nas orações e não a Deus, né? Porque se formos diretamente a Deus, essa é a concepção deles mesmos, né? Inclusive o padre Paulo Ricardo diz que os protestantes são arrogantes, né? Porque oramos diretamente a Cristo. Os protestantes são muito arrogantes, né? Eles querem chegar a Cristo sem a mediação de Maria. Eles chamam isso de arrogância, né? Isso que é um imperativo bíblico, orar ao Senhor. Outras passagens, né? A ti dou louvor, minha Senhora, com todo o meu coração, e declararei dentre as nações tua honra e glória. Que os pecadores encontrem a graça de Deus por meio de ti, que nos derrama graças de salvação. Eu cantarei por tua honra e glória, e o teu nome será glorificado para sempre. Isso parece até repetição de salmos, né? Que se referem a Deus. É isso mesmo. E, inclusive, esse livro do Saltério à Virgem Maria é uma cópia dos salmos bíblicos dedicados todos a Maria. Entendeu? Então, todo aquele modelo dos salmos que são dedicados a Deus, ele dedica a Maria. Entendeu? Pode passar. Agora vai piorar ainda mais. As glórias de Maria, de Ligório, né? Olhem só isso. Quando nos dirigimos a essa divina mãe, não só devemos ficar certos do seu patrocínio, mas às vezes seremos até mais depressa atendidos e salvos, chamando pelo nome de Maria do que invocando o santíssimo nome de Jesus. Peço até perdão a Deus e aos irmãos por ter que ler isso aqui, viu? E aí diz, né? Eis a razão que dá o escritor, né? Ele está se referindo salvo engano, é justamente a São Boaventura, que a gente acabou de ler. Cristo, como juiz, tem o ofício de punir. Isso é até algo que como é que é o nome do autor que escreve sobre James White. É algo que o James White escreve no seu livro, né? Que ele diz assim, que eles têm uma noção de um Cristo super severo e punitivo, e Maria como bondosa e graciosa. Então, o fato de você se dirigir a Cristo é muita arrogância, porque Cristo pode corrigir você, lhe matar se você for orar a Ele de repente, entendeu? Jogar uma maldição na sua vida, é melhor você não se dirigir a Cristo, não. Aí ele diz assim, né? A Virgem, como padroeira, tão somente tem o de compadecer-se. Quer com isso dizer que achamos a salvação mais depressa junto à mãe que junto ao filho. Vai piorar ainda, vai lá. Olha isso. Ao recorrermos a Ele, facilmente, então, nos pode faltar a confiança. Então, se você for orar a Cristo, de repente você não se sente tão confiante, mas se for a Maria, é isso que vai dizer, né? Mas indo a Maria, cujo ofício outro não é que o de compadecer-se de nós como mãe de misericórdia e de proteger-nos como nossa advogada, parece que a nossa confiança se torna maior e mais segura. Olha isso, muitas coisas se pedem a Deus e não se alcançam. Pedem-se a Maria e conseguem-se. Pode passar aí. Para nós é um pouco engraçado, né? Mas isso é muito sério para eles, né? Só para fechar, né? Essa daqui é a mais absurda, né? Por isso foi deixada por último.
Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, isso aí ele citando os outros hereges, né? Que no céu e na terra tudo, o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem, devemos entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de Sua Majestade. Então, a gente conclui justamente com a fala do segundo do padre, né? O primeiro, oi? Tem mais um, né? Mas justamente isso, porque o padre diz que Maria manda em Deus. E isso está sustentado tanto nos documentos deles como na tradição deles. Isso é verdadeiro para eles mesmos. É a coisa mais natural do mundo. Pode passar o último aí. Ah, tem outro. Nossa, achei que tinha acabado. Mas então vai. Não, esse é o pior. Esse é o pior, na verdade. Esse é o pior. Ele diz assim: ao comando de Maria todos obedecem, até mesmo Deus. Diz assim: de fato, dizer que Deus atende às orações de Maria como se fossem ordens, né? Sim, Maria é onipotente. O poder do filho e da mãe são os mesmos. Uma mãe se torna onipotente por ter o filho onipotente. Ele defende a onipotência de Maria mesmo. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar, né? Se isso não for concebido como adoração, então nós não sabemos mais o que é adoração, certo? Eu fico à disposição aqui para questões, perguntas aí que os irmãos tenham.